Agora são 12 horas e 15 minutos. Ô Dante, você falou no programa de hoje se vai chover, se não vai chover. Você falou ontem que não iria chover hoje. Você confirma a versão ou não? Confirmo e inclusive com provas, né? O CIMEPAR diz que não tem previsão de chuva para essa semana, tem de frio. Continua esse mesmo clima aí de frio, aí por volta de 8, 10 graus na mínima, né? Nessa semana toda, amanhã, e se elevando aí até os 24 graus pela tarde. 12h16. Mas, doutor Nelson, eu quero dizer o seguinte: o André Guedes, assessor da Câmara de Vereadores, mandou dizer que pediu para dizer que ele está escutando o contraponto e pediu para reforçar o seguinte: estudantes que querem fazer estágio na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, abriu o processo seletivo para contratar estágios de nível médio e superior. São vagas para os cursos de administração, ciência da computação, comunicação social, ciências contábeis e direito. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 23 de maio. E os interessados devem preencher uma ficha de inscrição no site da Câmara de Vereadores aqui em Foz do Iguaçu. 12h16, o WhatsApp, quem está participando, Dante? Tem o nosso ouvinte aqui dando um bom dia e ele disse que a justiça tem que prevalecer e o advogado é para defender, ele está certo, né? Deixa eu ver o nome Como o povo é lesado, analfabeto, muito fácil falar dos demais dentro de sua zona de conforto, pobres com ideologia de burguês. Já pensaram a que ponto chegamos, onde os ladrões são chamados de superiores e os trabalhadores de classe inferior? Um dia tive uma visão, hoje não posso mais dizer o mesmo, como o poder muda o caráter dos sujeitos. Acho que ele está falando da questão do sem terra, né? Que a gente estava falando antes. A Maria do Carmo está dizendo para o doutor Arguello que desde que o Reni assumiu não se vê nada certo, tudo tem um quê. Tudo tem alguma coisa que ficamos na dúvida. Essa foi a Maria do Carmo. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: eu não li tudo porque você tem que. É bem trincado um pouco a resenha. E se a Polícia Federal realmente trouxer como prova vários relatos que ela faz e pede a prisão de pessoas ao juiz, se ela trouxer sua prova, muita gente vai estar complicada nesse processo. Muita gente vai estar complicada. Né? Então, isso a gente tem que dizer. Bom, para nossa satisfação, Dante, nós recebemos aqui o Roberto Lollis, que é engenheiro agrônomo da Emater, e também o Elcio Pavan, que é coordenador regional da Emater. Por que isso? Enes, eu estou bem contente aqui, bem feliz da vida e orgulhoso. A Emater concede à Rádio Cultura de Foz do Iguaçu certificado de reconhecimento. O secretário de Estado da Agricultura, do Abastecimento e o diretor-presidente do Instituto Emater, no ano em que comemora 60 anos de extensão rural oficial no Paraná, e a Rádio Cultura com seus 59, né? 59. 59. E 40 anos do programa de rádio O Homem e a Terra, confere esse certificado de reconhecimento à Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Limitada, pela parceria e contribuição ao desenvolvimento rural sustentável do Paraná. Eu quero cumprimentar o engenheiro Lollis. Lollis, bom dia, Lollis. Obrigado pela tua presença aqui mais uma vez na Rádio Cultura. Eu que agradeço. Elcio, obrigado pela sua participação. Bom dia, obrigado pela tua participação aqui na Rádio Cultura. Bom dia, obrigado. Eu quero contar para vocês o seguinte, que eu vi e já participava de rádio quando os primeiros programas, ele tinha uma parceria, me corrija, Lollis, a sequência dos órgãos e tal. A Carpa, o homem, era a Carpa que comandava. Antes da Carpa, o ETA, né? O projeto ETA, Escritório Técnico da Agricultura. Então, esse programa eu acho que surgiu enquanto Carpa, né? Sim, a Carpa, né? Na época da Carpa. É associação. Uma transição. Associação não sei o quê, Paranaense. De assistência técnica, de crédito e assistência técnica do Paraná. E aí Era uma empresa mista do Estado. Depois, hoje ela estamos com o nome Emater, né? Uma autarquia. E quando surgiu tinha um cartaz grande, não? Olha, está trabalhando na Carpa e tal. Nossa, nós éramos referências, os técnicos, a nível de município, né? Quer dizer, principalmente os municípios pequenos. É verdade, os municípios interiorianos. É uma referência natural, né? O município grande ele acaba dispersando. Pegando Foz do Iguaçu hoje, a população da cidade não conhece. Não conhece, já ouviu falar, assim, sabe, mas não tem conhecimento, né? Principalmente os jovens mais não conhecem. Mas todos nós temos um pé na agricultura, né? Através dos nossos avós, nossos pais, e eles conheciam, com certeza, né? Porque viveram. O Paraná, que a Emater sempre esteve presente em todos os municípios do Paraná, né? Desde a sua
criação. E o primeiro escritório criado no Paraná foi, o Projeto ETA foi em Foz do Iguaçu, viu, Nelson? Ah, é? Em Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu. Me diz uma coisa, Lóis, como é que vocês, hoje o rádio, ele presta ainda um trabalho que significa bastante nas atividades de vocês? Serve muito, acho que vendo o debate, quer dizer, acompanhando um debate anterior aqui, né? Pena não estar no horário, né, de desempenho profissional, não poder ouvi-los, né? Quer dizer, é um debate da sociedade, onde se debate agricultura, se debate tudo. Hoje, na verdade, os agricultores têm acesso aos meios de comunicação, à televisão, hoje a internet, né? Mas se hoje você pegar esse público que a Emater tem uma maior atenção, que é o agricultor familiar, que está mais afastado desse meio de comunicação, né? É o rádio é a ponta, né? Esse que precisa realmente do poder público, né? Precisa de políticas públicas, porque nós tem que ir ao encontro dessas pessoas, essas pessoas que ainda não conseguiram, né, chegar a ter um profissional, um nível superior, o técnico, um nível médio, para dar atendimento. Hoje tem fazendas que são apoiadas pelos técnicos dentro da fazenda, estão dentro da fazenda, administrando a fazenda, gerenciando as atividades todas, né? Os médicos agricultores também. Eles têm acesso a uma rede de assistência técnica, né? Mas a atenção nossa está voltada para quem? Para o público, o agricultor familiar, os pescadores, aqueles que não têm terra, entendeu? Aqueles assentamentos são formados pelo governo, né? Tal. E o que eu posso dizer, Lóis, claro que não ouço todos os dias, mas ouço. É um programa muito bem produzido, Menes. Muito bem produzido, numa linguagem boa, a interlocução entre a produção do programa e o ouvinte. Qual é a curiosidade, Menes, e para quem você quer perguntar? Olha, eu vou perguntar para o Lóis. O Lóis, é o seguinte, eu sou até uma testemunha de que a Emater, quando eu fiz digamos assim, a opção pela lavoura, e a lavoura pequena, de coisas pequenas, não coisas grandes, né? Eu era um fervoroso defensor da agricultura orgânica, né? Mas, lamentavelmente, eu estava entre o fogo e a frigideira. Eu, no meio, de um lado, uma plantação de soja imensa e do outro lado, outra também. Então, jamais, né, eu criaria barreiras para produzir o orgânico 100%, né? Mas o tempo em que eu fiquei, eu fui muito bem assessorado e agradeço muito. Antes do senhor era o João, né? O João. Assim teve outros, né? Teve outros, tal coisa. Então, essa assistência que se presta ao pequeno agricultor, né? Que às vezes a pessoa tem a terra, mas tem dificuldade até de pleitear um empréstimo, um Pronaf e por aí afora. Então, a assistência Emater e do Sindicato Rural, nesse sentido, eu acho que fez um bem para muita gente. Muita gente que estava, digamos, fora do contexto, eram empregados, né? Eram boia fria, hoje ele tem o seu pedaço e desenvolve uma agricultura muito boa. Eu pergunto a você o seguinte, essa crise toda que avassalou o país de cabo a rabo, esses programas que mexem com a agricultura pequena, com o pequeno sítio, o Pronaf, sofreu alguma interrupção, alguma dificuldade? Não sofreu, posso dizer assim. A questão, essas políticas públicas, né, elas foram avançando, hoje elas realmente determinam muito apoio, né, para a iniciativa da agricultura familiar. Por exemplo, a questão da dificuldade, às vezes, de mercado, né, às vezes o produtor, porque ele precisa gerar receita, né, e ele tem que vender bem o produto. E uma das coisas que a Emater faz é trabalhar com a questão da gestão da propriedade, para que ele possa agregar valores a essa produção, a transformação da produção, agroindústria, tem uma série de ações, a própria agricultura orgânica também faz com que você agregue valor aos seus produtos, né? Então, veja o seguinte, às vezes a economia, ela prejudica, sim, né? Até a população deve deixar de comer, né, alguma coisa que seja algum alimento, né? Vai ficar em alguns alimentos mais em conta, então isso afeta realmente na questão da receita dos agricultores, né?
Mas agora, essa parte do crédito, onde o governo entra, o governo federal, o governo estadual, os municípios entram em apoio, elas continuam amplas. Ela teve um fortalecimento dessa agricultura familiar nesses últimos tempos, né? Hoje nós temos muita cooperativa no Paraná da agricultura familiar formada, né? Pelo conjunto, nasceu das associações de agricultores familiares. Hoje nós temos uma Coafaso aqui na região, que serve de política, né, que atende esses agricultores, quer dizer, faz com que o produto chegue até esses minifundiários, na verdade, que esses produtos cheguem até o mercado local, tá certo? Inclusive hoje a Coafaso hoje está dentro da SEASA, tem um box dentro da SEASA para comercialização. Os programas institucionais também criados, por exemplo, em o poder público ter que comprar 30% para a merenda escolar, para os programas sociais de alimentos, direto da agricultura familiar, tudo isso aí favoreceu. Então são políticas muito favoráveis. Acredito que o produtor, o agricultor familiar está bem servido, né? Nós precisamos, eu vejo assim, agora eu estou fazendo uma análise minha como técnico, como extensionista de 32 anos, né? Eu vejo assim que nós precisamos de mais pessoas, mais profissionais a campo para dar um atendimento melhor para essas. Né? O Lolis, eu conheci tempos atrás aquele circuito em São José dos Pinhais, se não me engano, Pinhais, que foi feito um circuito fantástico em torno de produtores orgânicos e em torno de sítios que oferecem produtos manufaturados no local, produtos orgânicos, embutidos, queijo, vinho, doce, tudo. É um circuito que foi feito ali para levar o curitibano a sair da sua cidade, sair do burburinho da cidade e ir exatamente em direção ao agricultor. Eu sei que você é um defensor disso aqui também. E nós temos plenas condições, viu, senhor, de ter em Foz do Iguaçu também um circuito. Não dirigido diretamente ao turismo, mas dirigido à cidade. O turismo vem em consequência dos benefícios que isso tem. Uma boa gastronomia, um bom local para um lazer, isso aí não tem, assim, digamos aí, um planejamento por parte da Emater para que isso seja concretizado, Lolis? Veja só, posso dizer, Enes, o seguinte: a primeira feira, em 95, que foi criada no Paraná de orgânicos, eu estava na coordenação, tá, pela Emater. Então, eu estava a serviço na região metropolitana de Curitiba, né? Então, eu conheço bem a questão da história da agricultura orgânica no Paraná. Na época, eu fiquei exclusivamente trabalhando nessa questão a Emater me colocou à disposição para trabalhar isso aí. Hoje são 11 feiras orgânicas, né, em Curitiba. Isso é uma questão dos orgânicos. Avançou. Mas veja só, isso avança conforme... Porque nós somos Estado. Nós estamos para contribuir com os municípios, entendeu? Então, aí a política municipal tem que... Eu não estou fazendo nenhuma crítica nenhuma, sabe? Mas eu estou falando o seguinte, quer dizer, a política municipal tem que avançar, entendeu? Nós estamos somando, nós temos que somar, nós somos parceiros para tudo. Nós temos metodologia para chegar, organizar uma feira dessa. Temos, em primeira mão, vamos dizer assim, nós estamos organizando uma feira dessa para atender os produtores da Agrovila Três Lagoas, entendeu? Mas nós estamos trabalhando em cima do projeto. O projeto é importante, é fundamental. Não adianta chegar lá e implantar uma praça, né? Tem algumas coisas que tem que anteceder essa feira, entendeu? Tá? Quer dizer, não é simplesmente chegar lá e vamos lá armar a barraca para vender. Tem que ter um planejamento, entendeu? Então, não é possível a gente fazer isso sozinho, não temos nem número de técnicos profissionais para fazer isso, entende? Nós estamos buscando somar isso, a prefeitura é parceira, o secretário municipal é parceiro desse projeto, entendeu? Tem muitos projetos em parceria que estão sendo alavancados, ainda não foram ainda colocados a público. Por exemplo, eu vou citar o exemplo do frango que nós vimos no intervalo aqui, a gente estava conversando. Nós estamos com o projeto Frango Caipira aqui, que tudo ele desenhado, do jeito que ele está, gestado, né, com participação das instituições. E não é um projeto só da Emater. Embora a Emater está coordenando, eu estou coordenando esse projeto. Mas tem a Secretaria Municipal da Agricultura, nós temos a Profos, a associação, temos a cooperativa, temos o CAPA, temos a Itaipu,
Temos, não sei se estou esquecendo alguma instituição, acho que não, o PTI tem contribuído também, com a perspectiva de que nós temos um frango caipira aqui embalado, com um código de barras para entrar no mercado. Está pronto, tá? Nós estamos próximos a 3 meses desse projeto ser lançado no município. A comercialização vai entrar com a fase para entrar com essa mercadoria no caipira mesmo? Frango caipira. Caipira mesmo? Com tempo de entre chocar e corte, quanto tempo essas aves, Lopes? Veja só, existe uma regulamentação que é a questão do frango caipira, né? Inclusive o frango caipira, eu não tenho assim número de dias da legislação. A legislação nacional, que é editada pelo Ministério da Agricultura, diz 69 dias. Na verdade, é um semi-caipira, né? Mas esse frango, né, desse projeto, que eu chamo de fatia social do projeto, ele vai ter 91 dias, tá certo? Então, ele vai ser criado também no terreiro, ele vai ser criado com ração, então é um semi-caipira. Pela legislação, ele atende o frango caipira. Agora, veja só, tem o empreendedor que está investindo no abatedouro, aqui no lote grande, que está na fase de acabamento de construção, devendo estar operando em julho, né? Deve entrar em operação em julho, ele vai colocar animais realmente caipira lá com 110, 120 dias de terreiro, porque ele vai comprar dos agricultores. Porque esses caipira que estão sendo vendidos muitas vezes em açougue de caipira, ele não tem nada, é um semi-caipira. Se não tiver asa, não tiver pé e pescoço grande, não tem nada de caipira. Pode até ter o sotaque, né? É universitário. É um caipira universitário. Vem para a cidade. Veja o seguinte, para a situação de Foz, veja só, no caso eu estou falando do senhor Joaquim Mendes, que é um empreendedor, né, privado, né, vocês conhecem, tem 30 anos aqui em Foz com a história de venda de frango caipira. Então ele vai para Santa Catarina, naqueles produtores que estão criando lá os frangos no terreiro. Ele vai trazer esses frangos, ele vai ter uma marca para esses frangos, né? Que esse é o verdadeiro. Certo. Isso vai ter. Ele vai colocar esse produto no mercado também, entendeu? Vou fazer propaganda dele já, né? Como investidor. Acho que foi um excelente empreendimento que está nascendo aqui dentro né? Com a pessoa de Foz do Iguaçu. Consumo vai ter com total certeza. Nós temos essa grande vantagem em Foz do Iguaçu de trabalhar num projeto desse. Jamais nós teríamos uma dificuldade muito grande se o projeto estivesse lá em Matelândia, entendeu? Estivesse lá em Ramilândia, imagina, impossível, né? Porque nós temos consumo. O grande fator que ajuda muito os agricultores familiares aqui de Foz é o consumo. Nós temos um produtor aqui de mandioca, com uma área ínfima, que chega a ultrapassar R$300 mil de renda, a família dele. Tá? É de fazer inveja a qualquer um. Tá? Eu sempre digo para os agricultores, se eles investirem em agricultura hoje, com 5 mil metros quadrados aqui, ele tem um rendimento de qualquer pessoa que sai do nível superior que vai para o emprego. Não vai conseguir tal rendimento. Eu até quero perguntar também para o Elcio, não sei se é da jurisdição de vocês, vamos dizer assim, vão utilizar esse termo, porque nós temos muitos ouvintes da Rádio Cultura em Capanema. E Capanema está conseguindo um selo de qualidade, uma certificação para as microindústrias ali, as pequenas, que mexem com melado, açúcar mascavo, melado, bolacha, pães, enfim. Uma coisa que começou, vamos dizer... O açúcar mascavo é a marca. Carro-chefe. E desenvolve, porque agora em setembro vai ter a feira ali, a cada 2 anos eles editam a feira do melado, e que tem gente que vem do Brasil todo, boa parte aqui da nossa fronteira argentina e tal. Elcio, é da jurisdição de vocês ali, Capanema, ou não? Não. É mais do sudoeste. A nossa área aqui envolve 28 Mas está por dentro disso? Cascavel. A gente tem poucas informações, porque a gente não tem um contato direto com essas ações que desenvolvem naquela região, mas a gente sabe desse trabalho que inclusive vem de muito tempo, essa questão do melado, inclusive da produção orgânica, tem trabalhos interessantes aí que vêm de bastante tempo,
Mas como nós não temos esse contato direto com esses municípios no dia a dia, nós estamos envolvidos mais do Rio Iguaçu para cá, né? Para cá, né? E não temos assim informações assim atualizadas como poderiam ter as pessoas que estão diretamente ligadas ao trabalho daquele município. 12h35, Lolis, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, em nome da direção da Rádio Cultura, essa honra que vocês fazem à Rádio Cultura, concedendo esse reconhecimento. Cadê o papel aqui, Dante? Mais uma vez, certificado bonito e assinado pelo secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, o Dr. Norberto Ortigara, assinado pelo Rubens Ernesto Caboclo, ele, aqui pelo sobrenome, viu, Enes? Nieder Heitmann, tal. Não, Caboclo lá na Alemanha, na Holanda. Entendeu? Isso aqui equivale a um Rodrigues, mas lá na Alemanha, entendeu? E a gente agradece muito a participação de vocês aqui no programa. Estamos às ordens e apareça mais vezes. Obrigado, viu, Loli? Nós que agradecemos o espaço que vocês estão dando para a gente e agradecemos por ter veiculado, né? Está no site já da Rádio Cultura. E parece que a nossa história se confunde aqui em Foz, né? Nós somos de 56, vocês são de 57, né? Exatamente, 12h36, obrigado, Elcio. Eu vou para o intervalo e já volto para terminar o programa.